Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Bom, antes de começarmos então, gostaria de lhes pedir que se inscrevessem, ativassem o sininho e que deixassem também o like, porque isso é muito importante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui, beleza? Hoje estarei reagindo a um dito ex-ateu e ele vai explicar o motivo do porquê que deixou de ser ateu e se tornou cristão. Então vamos lá ao que interessa, né? Um tal de Júlio Lobo. Acontece que algumas pessoas têm um certo déficit cognitivo e acham que eu, Richter, tento atacar ex-ateus. Não, eu já falei várias vezes, mas essas pessoas têm um certo déficit cognitivo, né? Eu não ataco ex-ateus. Eu não nego que as pessoas podem se tornar legitimamente ex-ateias, entende? Isso é algo completamente normal. As pessoas são livres de mudarem de ideia. O que me deixa inconformado são os motivos que muitos desses ditos ex-ateus usam. São motivos nada lá convincentes que me fazem entender ou aceitar do porquê ela se tornou um ex-ateu. Ou seja, a pessoa volta a acreditar em algo que ela nunca teve comprovação ou evidência da existência, divindade, sobrenatural e afins, entende? Então, os motivos que essas mesmas pessoas usam para dizer não, agora eu voltei a acreditar por causa disso, daquilo, não são argumentos sólidos, não transmitem uma confiança naquilo que falam, ou demonstra que de alguma forma o conhecimento deles acaba sendo mesmo limitado, estão se deixando levar mais pela emoção do que propriamente pela razão. E eu não estou falando isso à toa, a questão é só acompanhar o que essas pessoas falam. E hoje nós veremos o que esse tal de Júlio Lobo vai falar, né? Beleza? Então vamos lá ao que interessa. Entrou aqui neste vídeo espantado porque leu um título e ficou confuso, saiba que você já perdeu 2 lives minhas sobre esse tema. Eu tentei falar sobre esse assunto com bastante profundidade por 2 vezes transmitindo ao vivo aqui no canal, mas eu não gostei dos resultados. Confesso que para mim é um tema tão difícil de falar que eu nunca estou contente o suficiente para deixar o que eu falei disponível offline. Mas Por que é tão difícil falar sobre isso? Porque presta atenção no seguinte, muitas pessoas se declaram ateias porque não encontraram de fato aquilo que os religiosos afirmam existir, não viram, não experienciaram de fato, que são que a existência de divindades ou uma divindade para quem é monoteísta, ou até mesmo essas ditas experiências sobrenaturais que essas pessoas religiosas, entre aspas, vivenciam dentro do seu sistema religioso. Então, o ateu simplesmente sai porque diz que não tem como esse tipo de divindades que dizem ser fodões, que têm todos os atributos existirem, porque não teria como, por exemplo, no caso do monoteísmo, né? Não teria como o ser mais importante e necessário de toda a existência não se tornar evidente e claro para todos, para que inclusive todas as culturas possam reconhecer que é o mesmo Deus. Entendem? E o mesmo vale para o politeísmo. Vale para eles também, é só mudar a quantidade de deuses. Não tem como. Daí a conclusão é de que não existe esse Deus ou essas divindades e essas atividades sobrenaturais que os mesmos fazem. Ou algum tipo de reencarnação, espiritualidade, né? Porque também isso não tem comprovação. É só provarem o contrário, que daí as pessoas deixarão de ser ateias. Quem vai insistir em ser ateu, mesmo vendo o que muitos outros estão vendo, a existência de um Deus ou de deuses e afins, aí estará sendo uma pessoa negacionista. Entendem? Mas é basicamente isso. Os religiosos, quem é crente por aí vai, falha em poder, de alguma forma, comprovar essas afirmações absurdas que faz com relação à existência de divindades que desafiam leis da natureza. Daí o ateu diz que não vou acreditar porque você não tem prova. Simplesmente isso. Por isso é que é difícil, como ele falou aí, né? Por isso é que acaba sendo difícil uma pessoa que se declara ex-ateia explicar do porquê que voltou a acreditar, se antes ele tinha um raciocínio mais crítico para não acreditar em qualquer besteira. hoje não tem mais como escapar. Hoje eu estou aqui para contar para você sobre a minha jornada de ateu até cristão. Os mais fervorosos do mundo religioso, eu sei que vocês vão ficar por aqui, vocês sabem mais ou menos como a banda toca. Mas aos amigos que não acreditam em nada, os caras ateus, céticos, eu peço para vocês que apesar do preconceito, e eu entendo, fica por aí. Só para E o cara já está generalizando. Que preconceito. Estão vendo o problema aqui? Não há preconceito assim do ponto de vista geral. Algumas pessoas que são aquelas ateias cabeça fechada, né? São preconceituosas com quem se diz ex-ateu. Ficam dizendo também muitas das vezes por aí, não existe ex-ateu de verdade. Aí eles recaem no que seria a falácia dos escocês de verdade. Para falarem que não existe ex-ateu de verdade. Se a pessoa se denomina ex-ateu, pô, segue a vida, é ex-ateu. Agora, para você entender se ela realmente foi ex-ateu ou não, para você levantar as suas suspeitas, faça perguntas. Qual é o motivo que te levou a voltar a acreditar?
Qual era o motivo que tinha te levado a se tornar um ateu? Faça perguntas para extrair isso da pessoa, para ver se ela tem argumentos sólidos que possam transmitir uma confiança. Se a pessoa não consegue nem argumentar por que virou um ex-ateu ou por que tinha se tornado ateu na época, não tem motivos para acreditar que ela se tornou um ex-ateu de fato, porque ela não consegue se justificar. Entendem? E não dá para sair por aí apontando o dedo. Não, você não é ex-ateu de verdade, não existe ex-ateu de verdade. Porque tudo o que nós temos é sempre a palavra das pessoas. Eu me denomino ateu. Hoje em dia eu sou um ateu. As pessoas só acreditam que eu sou ateu, e muitos deles ateus que acompanham aqui os vídeos, né? Só acreditam que eu sou ateu através da minha palavra. As atitudes também contam, por exemplo. Mas a base que eles têm é a minha palavra. Elas acreditam, pronto, o cara é ateu, beleza. Quem fala também que é crente, eu também vou acreditar que ele é crente, só através da sua palavra. Se eu não conviver com essa pessoa e ver as atitudes dela, se estão indo ao oposto daquilo que ela falou, aí eu só vou me basear na palavra da pessoa. Então, se a pessoa se tornou ex-ateia, beleza. Agora, quando você começa a fazer perguntas e vê que ela não está muito bem estável naquilo que está respondendo, aí já pode levantar suspeitas e desconfiar. Ou até mesmo podes concluir que não, você nunca foi um ateu de verdade. Do que propriamente apontar o dedo sem nem entender os detalhes, né? É basicamente isso. Mas o cara aqui também generalizou. Tá falando que os ateus vão ser preconceituosos com ele só porque se tornou ex-ateu. Não, não são todos que são assim. Tem que tomar cuidado com esse tipo de generalização, né? Para você ouvir a minha jornada e entender o que eu estou pensando, e fique tranquilo, o Júlio vai continuar sendo o Júlio de sempre. Entenda que só porque o Júlio agora tem como um rótulo ser cristão, não significa que eu vou falar de Deus, não significa que eu vou ficar pregando coisas aqui para você, e muito menos referenciar a Bíblia o tempo. Mas assim, o que eu estou fazendo hoje é ouvir os motivos dele. E vamos analisar, vamos ser críticos e ver se e eu vou ver agora se vai ter como rebater essas ideias, porque para mim quem se torna ex-ateu e usa seus argumentos aí são argumentos muito fracos mesmo, para justificar do porquê que se tornou ex-ateu. Mas vamos lá. Todo. Não. Este canal continua sendo o Júlio, refletindo em voz alta, pensando sobre ideias, trazendo aprofundamentos no mundo do comportamento humano e, claro, né, sempre trazendo a ciência como base principal nas nossas observações. E eu vou explicar por que isso faz sentido lá na frente, tá? Mas para começar, como eu disse, né? Já estou chutando que não vai fazer sentido. Senta aí que agora vem história. Vamos conversar um pouquinho sobre toda essa minha jornada que saiu de um extremo e agora está do outro lado da moeda. Bom, por onde eu começo, né? Eu sempre fui um garoto, eu fui criado, vamos começar acho que talvez pela minha infância, né? Eu fui criado em uma casa com muita liberdade religiosa. Meus pais sempre foram espíritas kardecistas e eles nunca me obrigaram a fazer nenhum tipo de rito religioso. Eles sempre me deixaram totalmente aberto para fazer o que eu achar que eu deveria fazer no que tange a minha espiritualidade. Minha família, de maneira mais ampla, né, avós, tios... No que tange a espiritualidade, mas não levaram em conta no que iria atingir a não espiritualidade. Entende? Então já começou com um viés em casa. Infelizmente não, a maioria de nós começa com um viés religioso em casa, né? Mas vamos ver mais o que ele tem a dizer aí pela frente. São todos católicos, né? E muitos são católicos praticantes e muito envolvidos com a prática religiosa. Até um dos meus sobrenomes é diretamente derivado de uma família extremamente católica na Itália, né? Mas eu nunca tive problemas com isso e cresci com essa sensação de que eu poderia simplesmente seguir o meu caminho, sem ninguém me falando o que eu tenho que acreditar, e o que é certo e o que é errado. Só que em um determinado momento, eu fui exposto ao catolicismo da pior maneira possível. O que aconteceu foi o seguinte: quando eu era muito jovem, eu fui colocado num colégio de freiras, porque era um colégio que tinha uma boa educação. E enquanto eu estava neste colégio, havia sido dito de que havia liberdade religiosa, e que você poderia... Já estou imaginando até o que é que ele vai falar aqui. Mas geralmente é mesmo assim, né? Inclusive isso também, o que aconteceu nesse colégio onde ele estudou, se reflete bastante no tipo de governo que nós temos aqui, onde dizem que o Estado é laico, mas favorecem mais o cristianismo do que outras religiões propriamente, e não favorecem também quem não tem religião, entende? Mas falam que o Estado é laico, ou seja, no papel é uma coisa, na prática é totalmente outra. acreditar no que você quisesse, que ninguém ia te forçar nada. Mas o que eu encontrei lá foi algo muito diferente dessa realidade. O que aconteceu... Temos passarinhos um pouco bravos aqui em cima. Daqui a pouco eles vão embora. O que aconteceu foi que eu fui basicamente forçado
a entrar nas missas. Eu fui forçado a participar de, por exemplo, matérias como ensino religioso. Caso contrário, eu teria. Só no começo da conversa dele, o que eu estou deduzindo é que um dos motivos que o deve ter levado na altura para se declarar ateu deve ter sido essa experiência, esse tipo de experiência que ele teve, entendem? Que começou aí nesse colégio católico, onde eles disseram que não, aqui é livre e tal, mas foram forçando ele indiretamente a fazer os rituais, né, da Igreja Católica, as práticas e afins, entendes? Pode ser um dos motivos que o levou a pensar que não, vou me tornar ex-ateu por causa disso, porque falaram uma coisa e fizeram outra na prática. Se for um dos motivos, já começou todo errado. Porque péssimas experiências que você tem em algum lugar não pode justificar te tornares uma pessoa de um outro extremo. Porque quando a raiva passar, quando a poeira baixar, você só vai descobrir que só estavas com raiva, era só a emoção que estava lá à flor da pele. E não um motivo racional que te levou a mudar de ideia. Entende? Eu estou pensando que pode ser isso que vai acontecer com ele. Se ele desenvolver um pouco mais essa parte da história também. Que fazer exercícios de matemática, ou eu tinha que ficar na coordenação, e era bem evidente que, se eu não jogasse o jogo como eles queriam, eu seria punido por isso. Então, não havia liberdade religiosa. E eu sou um cara que eu tive sempre muita dificuldade de me conformar com coisas que são impostas a mim. Muita gente acha que isso é arrogância, prepotência, mas saiba que existe um traço social, um traço de personalidade, que é conhecido como conformidade social. Existem pessoas que têm um alto índice de conformidade social. Essas pessoas, elas tendem a seguir as normas com maior facilidade. Não é demérito, é só um jeito da pessoa ser. Ou seja, ela tem a tendência a fazer o que os outros fazem, a seguir as regras, e assim consecutivamente. Eu penso que, em parte, esse tipo de pessoas assim são mentalmente preguiçosas. Geralmente, quem se conforma assim com tanta facilidade acaba sendo também mentalmente preguiçoso. Não quer gastar energia pensando, vendo o outro lado e por aí vai, né? Questionando também. Enfim, Maria vai com todas, basicamente isso. Já do outro lado desse polo, existem os inconformados sociais, aqueles que têm um menor nível de conformidade. Esses são os questionadores, os mais revolucionários, os mais revoltados. E infelizmente eu sempre estive. Não, nem todos são revoltados, não. Dentro dos inconformados, nem todos são revoltados. Às vezes é porque tem uma coisa mesmo que não fecha, mas que estão forçando socialmente para que todos aceitem. E essa pessoa só não está aceitando porque está vendo que está errado. E aquelas pessoas que estão forçando para que aceitem também sabem que está errado. Entende? Por exemplo, hoje, no Brasil, as pessoas não são obrigadas, como por exemplo alguns países lá islâmicos, as pessoas não são obrigadas a aceitar na marra a religião predominante daqui, que é o cristianismo. Mas se vocês forem ver, de alguma forma dentro dos lares, né, nos seus familiares, há crianças que acabam sendo geradas nesses seios familiares, se forem famílias cristãs, de alguma forma são induzidas e forçadas mesmo a tomarem o mesmo rumo religioso. Porque criança não tem outra escolha. Ela é forçada a seguir aquilo, a tradição religiosa da família. Entende? Por mais que vai crescer, se torne uma pessoa que não vai na igreja, se torne um católico não praticante, que tem muitos por aqui, né? Mas a questão é que alguma referência sempre vai ter, de forma forçada, que vai ser implementada na cabeça dela. Dificilmente nós vamos ver uma competição a pé de igualdade de famílias que são cristãs e outras famílias que são, sei lá, hinduístas, budistas, entendem? Porque isso é uma religião predominante lá da Ásia e não daqui. Nós não vamos ver ao pé da igualdade essa tendência de famílias doutrinarem seus filhos com base nessas religiões, entende? É sempre uma predominando em cima de outra por causa da herança que foi trazida para cá, inclusive para o Brasil, né? Que não nasceu aqui. O cristianismo, com base no catolicismo, em primeiro lugar, veio de fora. Não brotou aqui do nada, né? Com os indígenas. Neste polo aqui. Eu nunca gostei, na verdade, de olhar para algo e simplesmente aceitar aquilo como aquilo é. Eu precisava entender por que eu estou fazendo aquilo, qual é a lógica daquilo e para que eu vou usar isso na minha vida. Isso que ela acabou de falar agora é algo que muita gente, mas muita gente deveria procurar colocar em prática. Entendem? Deveriam ser questionadoras. Eu penso que se as coisas fossem assim, muita coisa poderia estar resolvida dentro do campo político, no que envolve as políticas públicas, né? E muita coisa também já deveria estar resolvida no que tange religião.
Inclusive, as religiões estariam muito enfraquecidas se os fiéis fossem pessoas que questionam e correm atrás da informação. Se a grande maioria fosse assim, entendem? Por que eu tenho que fazer esse ritual? Por que a minha igreja é diferente de outra? Será que a outra não tá certa? De onde é que veio esse livro aqui, que é a Bíblia, que falam que é sagrado? Por que eu só tenho que seguir e me impõem isso, tenho que aceitar esse Deus e a vida que segue? Por que se eu questionar esse Deus pode me fulminar? Entendem? Por que é errado questionar Deus? Por que eu tenho que tratar com ele como uma máxima autoridade se ele nunca fez parte da minha vida como os meus pais que cuidaram, me amaram, me alimentaram? Entendem? Se as pessoas pudessem fazer esse tipo de perguntas, as coisas, o cenário seria diferente hoje. Não teria esse monte de gente zumbificada aí que fica dando dízimos e afins, né, na igreja, sendo explorada. Isso me colocou muita encrenca na minha vida o tempo todo, mas especificamente no mundo religioso, isso me deu um asco muito grande da Igreja Católica. Por quê? Porque eu, Júlio, ali nos meus 12, 13 anos, sendo forçado a entrar numa missa sem entender para que eu estava ali, sem querer estar ali, e eu seria punido se eu não estivesse ali. E eu cresci com essa coisa dentro de mim, essa rusga, né? Essa sensação de que... Ou seja, o que eu falei um pouquinho atrás deve estar se cumprindo agora, né? Profecia. Bom, eu disse que ele começou com essa história do colégio católico, onde estavam impondo coisas para ele, né? E realmente, quando impõem coisas, e você tenta entender porque eu sou obrigado a fazer isso, e as pessoas não te explicam, só ficam te impondo, como fizeram com ele lá, você já começa a criar um sentimento de repulsa com essa galera, né? Pô, estão me obrigando a fazer coisas que eu não quero. E se esse sentimento de repulsa crescer, pode ser que você só se afaste do meio religioso, de crenças, por causa de uma repulsa que tiveste com determinadas pessoas. E se esse for um dos motivos, ou o motivo principal que levou esse cidadão a se declarar ateu na época, então ele já está todo errado, porque deixou a emoção falar mais alto que propriamente a razão. Quando o motivo que leva a pessoa a sair e se declarar ateu por aí é mais emoção do que propriamente motivos racionais, aí já está todo errado, porque a pessoa se mantém no ateísmo e se vê convicto nessa posição quando os motivos são racionais, porque se nós aplicarmos o lado da razão, há muita coisa na religião que desaba, muita coisa mesmo, bastante. Ele, por exemplo, virou cristão novamente, né? E antes estava no colégio católico e tal, então estavam ensinando um pouco de cristianismo para ele. Se ele começasse a se questionar do porquê que tinha tantos concílios para determinarem certas doutrinas, do porquê que há interpolação na Bíblia, porquê que há contradições na Bíblia, esse tipo de coisas, porquê que a Bíblia adaptou adaptou algumas histórias de outras mitologias. Se ele corresse atrás desse tipo de informação e levantasse questionamento e, quem sabe, se tornasse ateu por esses motivos, aí seriam motivos racionais e não propriamente emocionais, porque me obrigavam a ir na missa, logo fiquei com raiva e virei ateu, entende? Mas vamos esperar um pouco mais para ver o que é que ele tem a dizer. Eu fui oprimido por um sistema que eu não concordo, né? E você sabe muito bem que quando a gente é adolescente isso dói muito na gente, né? E aí eu fui crescendo e eu decidi que isso não era para mim. Que esse negócio de religião era coisa de gente louca, que eu não ia acreditar em Papai Noel, que eu não tinha nada a ver com essa história e que eu preferia me declarar como ateu. Viram? Eu não sei se ele vai mudar um pouco o contexto da coisa mais para frente, né? Mas até aqui nesse ponto, o que eu falei era o óbvio, porque o cara falou algo bem previsível. Inclusive, tem algumas pessoas que já apareceram aí nas lives que faço, né? Que ficam falando que eu virei ex-ateu, porque no passado bebia demais, vivia na putaria e tal. E por causa disso... Desculpa, virei ateu, né? Eu falei ex-ateu. Eu virei ateu porque vivia na putaria, bebia demais e tal. Aí eu me considerava um ateu, não acreditava em Deus, vivia na putaria. Ou seja, as pessoas usam essa questão de ter uma vivência assim toda maluca, né? Para dizer que eu era ateu por causa disso. Porque não ia para a igreja, a pessoa vivia no boteco, eu era ateu por causa disso. Você vê como é que é um motivo tão estúpido, um embasamento tão estúpido para se declarar ateu. Mas tem pessoas que pensam assim, né? Então, e é isso que ela acabou de explicar agora. Ficou com raiva, repulsa daquela imposição e com base nisso estava se declarando ateu. Ou seja, é emoção e não razão. Ou seja, não existe Deus. Isso é tudo uma coisa louca que as pessoas inventam para se consolar. Não faz sentido nenhum. Então eu assumi esse rótulo e me tornei um daqueles não só ateus silenciosos, como confrontadores. Eu sentia um certo prazer em ficar questionando e confrontando as pessoas e colocando elas em saia justa.
Mas isso é necessário que, por exemplo, o que eu faço aqui, eu confronto, questiono, abro espaço para debates, que é para as pessoas pararem para pensar um pouco também mais, né? Cada um é do seu jeito, mas tem tem um grupo de ateus, né, de pessoas que são ateias, que preferem ficar mais no seu canto, não falar muita coisa, e tem outros que abrem espaço para poderem falar, entendem? Dar a voz para aqueles ateus que querem ser representados e confrontar um sistema que é sim questionável, o sistema religioso é questionável a partir das suas práticas, o que eles fazem lá em templos, até ao que eles tiram da Bíblia para fora, para aplicarem na prática. Tudo é sim questionável. O ateísmo em si também é questionável, entende? Porque se o ateísmo fosse uma coisa que as pessoas dissessem, não, não questiona o ateísmo, aí estaremos sendo iguais que nem os religiosos. Agora, no caso dos religiosos, eles como têm um ideal, né, que no fundo é um ser imaginário, que é esse Deus, esse ideal aqui é perfeito, não pode ser questionado. Ele sempre sabe o que é bom, ele sabe o que é certo a se fazer, ele quer sempre o teu melhor, por isso é que você não pode questionar. Por mais que você veja que esse ser imaginário lá na Bíblia tenha tido atitudes meramente podres e humanas, você não pode questionar, porque ele sempre quer o teu bem, entende? Daí vira aquela coisa de seita. Mas enfim, vamos lá. Para provar que as crenças dela não faziam sentido. Eu fui assim por muito tempo, né? Até que um dia eu conheci um senhor. Mas aí que tá, tem outros que acham que questionamento, críticas e tal é desrespeito. Essas são aquelas pessoas bundonas, crentes cristãos bundões, que têm medo que sua religião seja questionada. Porque se eles ficarem descobrindo que há muita coisa que está errada, toda aquela crença que sempre acreditou que fosse verdade vai desabar. Isso mexe com o emocional da pessoa. Daí a pessoa não quer ficar instavelmente. ah, não quer ficar emocionalmente instável. Troquei aqui as palavras, né? Daí a pessoa não quer ficar emocionalmente instável e entra num estado de defesa. Qualquer crítica, qualquer questionamento é ataque. Não, não é ataque, não. Ataque seria partir para violência, para desrespeito, esse tipo de coisas, entendem? Destruir imagens religiosas, monumentos religiosos, esse tipo de coisas. Isso é ataque. Proferir ofensas de forma gratuita e deliberada, isso é ataque. Agora, ser fervoroso, fazer questionamento, ser militante como eu sou, até porque esse é um canal de militância ateísta e de questionamento a religiões, não tem problema. Só que tem uma galera aí que confunde e fica com medo. Que provavelmente já não deve mais estar neste plano de existência, que ele era teólogo. E eu nunca vou esquecer da conversa com ele. Ele era um japonês, assim, bem velhinho. Ele ia na loja do meu avô. E aí ele falou assim pra mim. Um dia ele veio me perguntar sobre religião. Não lembro exatamente qual era o contexto, faz muito tempo. Eu devia ter os meus 15, 16 anos de idade, alguma coisa assim. Sou um pouco ruim com cronologia, tá? E ele me perguntou assim, mas o que você acredita? Eu falei, não acredito em nada, para mim isso é tudo loucura. Eu acredito na ciência, né? Ou seja, no que é observável, repetível, praticável, empírico. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, mas... Acaba sendo também um grande equívoco tirar a religião e botar a ciência no lugar. É um equívoco dos grandes. Tem pessoas que, não sei se vocês entenderam, eles tiram a religião e colocam a ciência no lugar, entende? Ou entendem, né? No sentido de quê? De que aquilo que me preenchia era a religião. Agora que deixei de acreditar, o que vai ter que me preencher agora, como se fosse uma obrigação, é a ciência. Não. A ciência é uma ferramenta que a gente usa para poder entender o nosso mundo, a nossa realidade, como ela funciona, como ela é regida, desde o ponto macro até o ponto micro. E a gente faz o uso da ciência para, de alguma forma, também se aproveitar aquilo que a natureza tem a nos oferecer, para desenvolver tecnologias, refinar ainda mais tecnologia para continuarmos a manter a ciência viva. Entendem? Só que se a pessoa tinha uma coisa que lhe preenchia, que era a religião, e ela deixa de acreditar, fica um vazio aí. Não necessariamente, não é obrigatório botar a ciência no lugar. Porque a ciência é algo que, independente da pessoa ser religiosa ou não, todo mundo usufrui. Todo mundo pode se aproveitar da ciência, do que a ciência tem para oferecer. Entende? Agora, quando a ciência entra naquele campo que envolve nossas origens, de onde é que surgiu também, por exemplo, o universo, né? E como se tornou desse jeito e tal, ali é que a pessoa já pode dizer que não, eu acredito que foi Deus, não, eu não acredito que aconteceu o Big Bang, por exemplo, que foi uma outra coisa. E há uns que misturam, não, eu acredito que foi Deus quem deu start no Big Bang, entendem? Por aí vai. As pessoas podem viajar lá nas suas ideias, só que a ciência tem essa base, como ele falou lá, porque é algo mais empírico. Nós, seres humanos,
somos seres que para termos uma garantia de que não estamos insanos, de que estamos fazendo coisas reais e por aí vai, né? Para mantermos uma certa lógica, nós precisamos daquilo que é empírico. Nós agimos de forma empírica. Entendem? Se uma pessoa chega em casa, um homem que é casado, chega em casa, né? Ama tanto a sua mulher e encontra a sua mulher no quarto com uma outra pessoa, fazendo amor, ele vai estar sendo traído. A pessoa vai, de alguma forma, reagir àquela situação. Dependendo da personalidade da pessoa, pode ficar triste, pode ficar enfurecida, pode sair chorando, pode até partir para a violência, matar aí os dois. Entendem? Porque ela vai, com o empirismo, com o seu jeito de ser, a sua natureza, ela vai ver que algo está acontecendo aí e aquilo vai mexer com as suas estruturas. Agora, se a pessoa chega a ver aquilo, diz que ama a sua esposa e afim, chega lá, vê aquele cenário e fica se questionando, mas será que não estamos numa Matrix? Será que isso é real? Aí já atingiu a insanidade, entende? Mas a ciência nos dá mais garantia, como ele nos falou aqui, né? Só que o que ele falou está bem fora do contexto. Nos dá mais uma garantia, mais uma segurança, porque ela trabalha com aquilo que é empírico. E nós somos seres que, naturalmente, para termos certeza de que algo é real, de que está acontecendo isso e aquilo e reagimos das respectivas formas, precisamos do empirismo, por causa dos nossos sentidos. É basicamente isso. Existe Deus? Eu falei, não, claro que não existe Deus. E ele falou assim, bom, então isso significa que você é Deus. Aí eu fiquei totalmente confuso. E aí ele começou a me explicar. Tá, Ele vou falou assim, voltar olha, um Júlio, pouco para ver o que o velhinho japonês você falou para não sabe eles teologia, nessa tá? história. E ele me perguntou assim, mas o que você acredita? Eu falei, não acredito em nada, para mim isso é tudo loucura. Eu acredito na ciência, né? Ou seja, no que é observável, repetível, praticável, empírico. E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, mas existe Deus? Eu falei, não, claro que não existe Deus. E ele falou assim, bom, então isso significa que você é Deus. Aí eu fiquei totalmente confuso. E aí ele começou a me explicar. O velhinho disse que ele é Deus. Vamos ver como é que vai se desenvolver essa história. Por outro lado também, vocês podem ver que parece que ele não correu atrás de outras informações, não procurou se aprofundar mais para embasar o seu ateísmo. Só ficou naquela de que no colégio católico fizeram isso comigo, fizeram aquilo, fiquei com raiva, já não acredito mais em Deus. A base dele é isso, que já é muito fraca. Ele não correu atrás de informações a mais. Entende? Não procurou também explorar um pouco as outras religiões. Não precisa explorar todas, né? São várias, acaba sendo humanamente impossível também, mas explorar um pouco e ver que todas as religiões têm praticamente o mesmo modo operante, mas todas também falham em poderem evidenciar ou comprovar aquelas afirmações absurdas que fazem. Entendem? Falou assim, olha, Júlio, você não saber se Deus existe é totalmente compreensível, né? Se você olha para o mundo à sua volta, para o universo, para a galáxia, para o, enfim, Ai, começou a olhar para a natureza. para tudo que nos cerca, e você fica se questionando, será que existe um Deus? Essa é uma postura válida. Agora, Será que existe um Deus? Será o agnosticismo, né? É uma postura válida. Não há um Deus. Também é uma postura válida. Por quê? Porque os religiosos, crentes e afins falham em provar a existência desse Deus. Se eles têm tamanha certeza que Deus existe, se os cristãos, como no caso do camarada que virou cristão de novo, né? Se ele tem tamanha certeza, olha bem o que eu estou falando, certeza que Deus existe, então seria a coisa mais fácil do mundo provar a existência desse Deus. Entendem? Eu tinha feito uma experiência antes lá numa live, né? Deixa eu ver se consigo achar o relógio aí. Tem um relógio aqui, vamos lá. Eu tenho certeza, eu vos falo agora que eu tenho certeza que há um relógio aqui comigo. Daí, para provar isso, é só isso aqui, ó, vos mostrar o relógio. Alguém pode duvidar, não, mas isso pode ser uma ilusão, pode ser uma edição que você está fazendo. Beleza, cara, me passa o teu endereço, eu vou botar lá o relógio, eu te mando o relógio. E passa todas as características do relógio. Você, quando chegar lá, você pega o relógio, olha direitinho, vê direitinho, ó, tem partes aqui que já estão desgastadas e tal. Entendem? Na alça aqui. Tem como provar isso daí. Porque eu tenho certeza que esse relógio é real.
E eu falei também, quando a pessoa cai naquele de que não, mas pode ser que estamos numa Matrix, não seja realmente verdadeiro, é virtual. Cara, a pessoa já está caindo no campo da insanidade, porque uma pessoa não terá como viver tranquilamente sua vida assim. Entende? Mas é praticamente isso. Vamos ver o que é que ele tem aí para dizer, né? Ele acha que é justificável a pessoa questionar, será que existe um Deus? Agora vamos ver o outro lado que ele vai falar. Para você dizer que Deus não existe, você precisa conhecer os quatro cantos do universo. Você precisa conhecer. Não, não. Inclusive, vou usar contra ela agora. Para ela afirmar também que existe um Deus, ele teria que conhecer também os quatro cantos do universo. Para ela afirmar que existe. Por que a pessoa não precisa conhecer os quatro cantos do universo para afirmar que não existe um Deus? Pensem só no seguinte. O que geralmente as pessoas, ou os cristãos aí em particular, definem por Deus é um ser todo poderoso, que tem atributos como onipresença, onipotência, onisciência, onibenevolência, e por aí vai. Tudo que é oni, né? Que ele tem. Agora, por que um ser humano todo limitado, que mal consegue pisar um outro planeta, vai se preocupar em conhecer todo o canto do mundo para poder afirmar que não existe um Deus? Por que ele teria que conhecer todos os quatro cantos do universo, como ele falou, né? Para afirmar que não existe um Deus? E se o homem fosse capaz de fazer isso daí? A desculpa seria que Deus é espiritual, não está nesse plano. Está num outro plano. Entende? No passado era assim. Os deuses, os espíritos estão nas cavernas. Quando o homem começou a explorar cavernas, não é que estão em cavernas, estão em montes. Quando o homem começou a explorar em montes, também não achou nada. Não estão em montes, estão lá nos céus. Quando o homem começou a explorar os céus, agora que já sabemos que o espaço lá está lotado de satélites e afins, né? Não é que está nos céus. O seu reino é espiritual, está num outro plano que não é visível. Por mais que o homem tivesse, sei lá, se no futuro a gente ainda existir, né? Tivermos capacidade de viajar com que tipo de tecnologia, sei lá como, para o que seria assim, isso até é surreal falar isso, né? Mas só para vocês poderem entender, se o homem pudesse extrapolar o universo, né? Ir além daquela expansão ilimitada do universo, para ver o que tem lá, e não achasse coisa nenhuma, a desculpa dos crentes seria sempre que Deus está num outro lugar espiritual e tal. Entendem? Está sempre fora do alcance. Por que um ser tão limitado como o ser humano precisaria correr atrás de um ser que tem a capacidade de simplesmente se manifestar e sanar todas as dúvidas? Estão entendendo, pessoal? Você tem um filho, você acaba de ter um filho. O teu filho... Opa, acabando aqui a carga do computador. O teu filho é uma criancinha ainda. Seria a responsabilidade do teu filho prover alimento para ti ou o contrário? É o contrário, você como pai deve prover alimento para o filho, proteção e afins. O que ele está falando aqui basicamente é o contrário, é que o filho que acabou de nascer, que tem lá uns meses, uns aninhos, 2 aninhos de vida, é que tem que fazer as responsabilidades do pai. Sendo que o pai tem toda a capacidade de poder prover alimento, proteção e afins. Ou seja, se ele acredita num Deus tão todo-poderoso e tal, para sanar todas as dúvidas, para resolver o problema de uma vez por todas, e ele teria tamanha facilidade de fazer isso porque é onipotente, era só se manifestar para todo mundo. Inclusive, acabaria com essa bagunça toda que é muita gente acreditar nesse Deus, outra gente acreditar num outro Deus, outra acredita num outro, outra acredita que não há Deus, mas pode reencarnar. Entende? Acabaria com muita bagunça, só que não. A desculpa é sempre que o homem, que é limitado, é que tem que fazer todos os paranauês para poder concluir que não existe um Deus. Não. Tem que ser o contrário. Conhecer tudo que existiu, tudo que existe e tudo que existirá, para ter certeza absoluta de que em toda a existência que nos cerca não houve nunca um Deus. Sim, eu como um ateu, eu sempre falei que sou um ateu agnóstico, mais ateu do que agnóstico, mas é mais do lado filosófico da coisa. Quando eu quero viajar nas ideias, aí falo, não, eu sou um ateu agnóstico. Mas na prática, no meu dia a dia, eu sou simplesmente um ateu. Eu não fico correndo atrás de respostas para querer saber se existe um Deus ou vários deuses. Eu não fico experimentando todas as religiões para me encontrar aí e, sei lá, achar algum tipo de Deus, espiritualidade. Eu não vou em igreja, em templos, praticar rituais aí, esse tipo de coisa assim que os religiosos fazem.
Eu só fico no meu cantinho à espera que os crentes, quem acredita e afirma que existe um Deus, vi provar o que fala. Mas é prova cabal, não ficar inventando desculpas de evidências anedóticas ou experiências anedóticas, não. Porque isso não conta mesmo. Experiência anedótica pode valer para qualquer coisa. Então não serviria para nada. Entendem? Eu vou afirmar com todas as certezas que não há um Deus até que me provem o contrário. Quem tem que provar o contrário são essas pessoas que afirmam que existe Deus. Que pode agir aqui. O cristão, no caso, como ele é cristão também, né? Pode agir aqui no nosso mundo. Eles têm um livro que dizem que é sagrado, que é a Bíblia, onde leem lá que esse tal Deus fez um monte de maravilhas, transformando aqui o que é natural, mexendo com as leis da física, fazendo com que o homem abrisse um mar ao meio. Esse próprio Deus veio cá na terra, para alguns, pelo menos que acham que Jesus é Deus, né? Transformou pão em vinho. Entendem? Pão. Multiplicou pães. Falei ao contrário, que multiplicou pães, transformou água em vinho, andou sobre as águas. Que mais? Ressuscitou morto, curou cego. Esse mesmo Deus causou um espetáculo de um dilúvio, embora tenha matado muita gente, mas causou um espetáculo de um dilúvio que os cristãos dizem que é universal, né? Na sua maioria, pelo menos, não são todos. Dizem que é universal. E por aí vai, mais outros tipos de maravilhas. Mas na prática a gente não vê isso. E agora? Seriam sinais da existência desse Deus aí, não é? Mas não vemos nada disso acontecendo. Logo eu afirmo que não existe esse Deus até que me provem o contrário. Enquanto isso nunca acontecer, sempre serei um ateu. Não haverá motivos para dar o braço a torcer para essas fantasias que eles vêm falar. Logo, para você fazer essa afirmação, você precisa se tornar Deus. Você precisa ser onipotente e onisciente. E cara, o cara tá invertendo aqui as coisas. O ateu precisaria ser onipotente e onisciente para afirmar que não existe Deus. Se o ateu tivesse já esses atributos aí, por exemplo, não seria Deus, o próprio ateu. E se o ateu fosse Deus, não teria como ser um ateu, porque o mesmo saberia que ele é um Deus. E para ser um Deus, para ter título de Deus, precisaria de outros seres inferiores para que houvesse essa hierarquia. Porque um Deus sozinho, sem outros por aí que são inferiores, né, como fez o Deus lá do cristianismo, não teria como ter esse título de divindade máxima ou chefe máximo que é um Deus. Complicado, né? Mas é que o cara está invertendo as coisas. Geralmente quem traz essas informações como se tivesse tido uma conversa com Deus ou como se fosse o próprio Deus para afirmar que existe um ser tão absurdo assim, são os cristãos. No mínimo, eles é que deveriam ser onipotentes, oniscientes, sei lá o quê, para poderem mostrar a quem não crê que existe Deus. E não o contrário. Aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, é verdade? Para eu dizer que Deus não existe, eu tenho que conhecer tudo. E se eu conheço tudo, eu sou Deus. E como eu não conheço tudo, eu estou apenas sendo um prepotente. Não. Pô, o cara se deixou levar por uma conversinha de um velho que também não sabe de nada, velho. Vamos ver o histórico dela até agora. Ficou chateado, magoadinho com algumas pessoas lá no colégio católico. Saiu por aí se declarando ateu. Apareceu um velhinho também metido a sábio que lhe convenceu com um joguinho de palavras e começou a lhe fazer a pensar nas suas atitudes. É complicado, né? Por favor. E aí, ele me quebrou por completo aí, sabe? Eu fiquei Se lhe quebrou por completo, já dá para ver que ele é fraco em argumentações, em raciocínio lógico. O cara é fraco. Com todo o respeito, né? completamente confuso. Falei, caramba, é verdade? A partir desse dia, eu não me declarei mais ateu, né? Viram? Por favor, né? Eu tô achando que vou ter que repartir esse vídeo em 2 ou 3 partes, né? Porque esse vídeo aqui é longo. Só espero que ele não fique enchendo a linguiça aí tanto também. Mas eu acho que vou repartir em umas 3 partes para ficar mais assistível. apenas era um cara que, acho que o termo mais aproximado era agnóstico, né? Eu fui mais agnóstico, né? Ou seja, eu entendia que eu não sabia se Deus existia, mas legal se ele existia. Um outro erro que esses caras cometem bastante, eles já partem para. É por isso que eu falei viés de confirmação, eles já partem para a conclusão que é um Deus. Como é que ele sabe que só existe um Deus e não vários deuses? Como é que ele sabe?
Se a fonte dele for a Bíblia, então não serve para nada, porque tem outros religiosos que têm suas fontes, Alcorão, Vedas e afins, né, por aí vai, de outras religiões, que dizem que tem um panteão, por exemplo, no caso dos hindus, né? Para eles existe um panteão. E não um único Deus. Existe um bolão, um grupo de deuses. Quem está certo ou quem está errado? O hinduísmo veio muito antes do que seria, inclusive, o cristianismo. Ou até mesmo o judaísmo também, né? Porque o judaísmo, a galera acha que são aqueles milhares de anos que leem na Bíblia. Não. Existem acadêmicos, como, por exemplo, Israel Finkelstein, Thomas Homer, né? Que já trabalharam juntos, que nos mostram, por exemplo, que seria a Torá, ou o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, no caso, não foram escritos por Moisés, nem nessas datas aí que botam de 1405 a 1445 anos antes da Era Comum ou antes de Cristo. A historicidade e a arqueologia nos mostra que esses escritos foram construídos lá em torno de uns 600, 700 anos antes da Era Comum, antes de Cristo. Entende? Inclusive com uma forma de domínio para com o povo daquela região onde eles estavam, que hoje seria o território de Israel, né? Do país ou a nação Israel. E eu vou tentar viver uma vida boa. Então, se ele está se baseando nesse livro aí, já tá todo errado. Porque, beleza, a vida boa, para mim, ela não só faz sentido espiritual, como ela faz sentido prático, né? Quando a gente tenta ser uma pessoa boa, a gente colhe coisas boas e a vida se torna menos sofrível. E de quebra, se Deus existir, que massa, eu saio ganhando com ele também. Eita, nós, aposta de Pascal, velho. A galera tem essa tendência de pegar o que seria a aposta de Pascal para falar. E se Deus existir, vou me dar bem, hein? Se Deus existir, eu acreditar nele, vou me dar bem. Ai. Esse povo aqui é complicado. Em outras palavras, pelo que eu pude entender até então, né, o cara não explorou o significado do que é ser ateu, o significado do que é ser agnóstico, ou mesmo as nuances que existem no ateísmo em si, né? E já saiu se declarando ateu. Isso é um equívoco que muita gente faz, ou seja, são apressadas, não procuram estudar, ler sobre esses assuntos e já ficam aí fazendo coisas, querendo debater e tal. E geralmente esse tipo de pessoas passam vergonha. Muita vergonha mesmo, né? Já tivemos aqui alguns exemplos de pessoas da comunidade ateia que existe aqui na internet, né? Onde se converteram de uma hora para outra, já foram abrir canal, falando que é ateu e tal. Tomaram aí um monte de surra em debates com pessoas fracas, cristãos fracos, e hoje se denominam ateu, né? Enfim, acontece isso daí. Tem muita gente emocionada. Bom, galera, por enquanto eu vou parar até aqui, até nesse ponto em particular, né? Porque esse vídeo do cara é muito estendido. Então penso em fazer 3 partes, porque estou vendo aqui. Vou fazer 3 partes, essa é a primeira. Espero ter esclarecido muita coisa aqui. E só nesse trechozinho que ele mostrou, né? Já podemos entender que os motivos que levaram a se tornar ateu é porque o cara não estudava lá muito bem aquilo que ele se dizia ser, né? E dá para ver também, não vou julgar assim tão rápido, né? Mas dá para ver que se tornou cristão, mas também deve ter uma certa limitação em entender do porquê que ele é cristão e se de facto deveria ser um cristão e se deveriam existir cristãos hoje em dia, né? Dá para ver isso, pelo que ele já falou até então. Então é isso aí, galera. Mais uma vez, gostaria de lhes lembrar, né, que se inscrevessem, ativassem o sininho e deixassem um like, porque isso é muito importante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui. Gostaria de agradecer também aos membros do canal, né, que têm dado aquele suporte financeiro, quem tem dado também super chat, super thanks e por aí vai, porque isso ajuda também, auxilia no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui, beleza? Então, grande beijo, grande abraço, a gente se vê numa outra ocasião. Tchau, tchau e até mais.